Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e hoje, neste vídeo, eu gostaria de falar sobre aquilo que têm sido os meus desafios, as minhas lutas e, sobretudo, o sofrimento e digamos, os traumas também da minha viagem, do meu percurso de doutoramento. Portanto, eu neste momento estou a realizar doutoramento em Psicologia, na área de Psicologia Clínica. O meu tema de investigação oficial é: será a relação terapêutica suficiente? O papel das tarefas e resolução de rupturas no processo de psicoterapia. Portanto, aquilo que é a minha ideia é que a relação terapêutica, como base, é importante, é sem dúvida um dos maiores fatores comuns em psicoterapia e que tem demonstrado a sua eficácia, e isso é algo indiscutível e indisputável. Agora, a minha consideração é que em alguns casos, talvez até muitos, a relação terapêutica possa não ser suficiente. Ou seja, nós precisamos de fazer mais do que simplesmente ser relacionais. E aí eu tenho olhado para o papel de tarefas, técnicas que possam ser realizadas em psicoterapia e também, obviamente, na parte da resolução de rupturas. Portanto, a ideia de resolução de rupturas da aliança de Safran-Muir e Eubanks. Perdão. Quando uma pessoa está ao pé de uma clínica, é assim, aparecem muitas ambulâncias. E, portanto, essa parte de resolução de rupturas também é muito importante. E eu lá estou encaminhado, neste momento estou no 3º ano do doutoramento, ao mesmo tempo que tenho a minha prática profissional. Portanto, eu estou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não estou a investigar, não sou um investigador, não sou um doutorando, digamos, a 100%, ou pelo menos que esteja dedicado. Quer dizer, eu estou dedicado ao doutoramento 100%, mas não é a única coisa que eu faço, não é? Eu faço mais coisas. E vou falar sobre a parte que talvez muitos colegas ou muitos psicólogos não falam, que é os desafios, que é quando as coisas não correm assim tão bem, né? Vocês estão muito habituados, se calhar estão muito habituados a verem pessoas a dizerem: quem sou eu consigo, eu superei, eu faço isto, tenho esta formação, e todas as mensagens de sucessos que os clientes enviam, e que eu compreendo, é uma forma de obviamente se mostrarem, não só em termos da aquisição de novos clientes, mas também para mostrarem que são bons profissionais, e eu não discuto isso. O que eu considero, se uma pessoa quiser ser absolutamente genuína, é também partilhar aquilo que são os desafios e quando as coisas não correm bem. Porque quando as coisas correm bem, somos todos campeões, somos todos muito bons. Quando as coisas não correm bem, é uma luta. E o doutoramento é uma luta. E então, de que forma é que esta luta me tem marcado? Bom, o meu doutoramento, como base, está assente, está construído em 3 estudos diferentes, todos eles diferentes, que têm a potencialidade de gerar no máximo 5 artigos científicos ao longo de todo esse doutoramento. Se vão ser todos os 5, não sei, podem ser apenas 4, não sei, mas têm potencialidade para se gerar 5 artigos científicos. E para quem não sabe, quem está a fazer doutoramento e depois quem se quer dedicar à docência e à investigação, ter publicações é essencial.
caso contrário não se avança. Literalmente não se defende doutoramento, por exemplo, sem que artigos estejam publicados ou estejam em processo de submissão, portanto, de revisão, aliás, já estejam submetidos, o que torna a questão mais desafiante. E, obviamente, quando uma pessoa termina aquilo que são cadeiras letivas de doutoramento e defende o seu projeto de doutoramento, a partir daí o objetivo é produzir investigação para depois publicar, para depois escrever e publicar. E então, em que formatos de estudos compõem o meu doutoramento? Bom, o meu primeiro estudo é um estudo quantitativo, que foi dividido em duas partes, portanto, numa primeira parte nós propusemos adaptar uma escala que não existe em língua portuguesa ainda para a população adulta clínica, né? Clínica adulta. Existe um trabalho paralelo que colegas da Universidade do Algarve, da Faculdade de Psicologia da Universidade do Algarve, estão a fazer com as versões reduzidas desse inventário, desse instrumento, tanto para a vertente terapeuta como para a vertente cliente, se eu não estou enganado. No nosso caso, nós centramos na versão cliente e na escala completa, portanto, nós utilizamos a escala completa, enquanto os colegas do Algarve estão a trabalhar com as versões reduzidas. E, portanto, como nós precisávamos da escala para avaliar o construto, não é, da relação real, que é aquilo que esse inventário avalia, não é? Nós tivemos que adaptar a escala para a população portuguesa, portanto, população adulta, clínica portuguesa. Nesse sentido, tivemos que recolher a amostra, essa amostra teve que ser estatisticamente significativa para que nós pudéssemos, melhor dizendo, realizar toda a análise estatística adequada para a adaptação da escala. Os resultados demonstram que a nossa adaptação vai no seguimento da escala original, portanto foi uma adaptação bem sucedida, bem conseguida, o que significa que nós adaptamos um instrumento que pode ser utilizado por terapeutas no contexto clínico para a população adulta e, portanto, logo isso é uma vitória, não é algo extraordinário no sentido em que há muitas pessoas a fazerem trabalhos desse género, de adaptações de escalas, não é? Mas é um instrumento que nós conseguimos trabalhar, é um instrumento nosso, ou por nós adaptado. E depois, também, obviamente, esse instrumento vai ajudar-nos a prosseguir com o resto dessa investigação, que é uma investigação quantitativa, que eu não vou estar aqui a entrar em pormenores para não ser demasiado maçudo. O que eu posso dizer é que quer a escala já está adaptada e neste momento estou na barreira, na iminência de escrever o artigo para ser submetido, espero eu, para publicação. Também o restante estudo já está realizado, já está concluído, já existe uma primeira análise de resultados, agora temos de olhar para aquilo, temos que compreendê-los, temos que saber explicar porque é que eles aconteceram daquela forma e portanto é esse o nível em que eu estou. Isso é um primeiro estudo quantitativo. Num segundo estudo, nós vamos propor-nos a fazer uma revisão sistemática, que é um processo, que é uma forma de investigação também. É muito semelhante àquilo que as pessoas possam conhecer como meta-análise. É um processo
em que nós temos de olhar para toda a literatura relativa a uma questão de investigação, recolher todos os estudos realizados que se insiram dentro desses critérios e analisar esses resultados todos. Portanto, é uma investigação muito densa realizada em equipa. Portanto, vamos ser 5 pessoas a trabalhar nisto. Portanto, eu vou ter mais 4 pessoas a ajudar-me com isto. E é um processo muito denso, né? E depois um terceiro estudo vai ser um estudo mais qualitativo, em que, se tudo correr bem, vamos analisar casos de psicoterapia, sessões de psicoterapia, portanto, sessão a sessão, momentos a momentos, com uma grelha de observação específica para podermos analisar os momentos de possíveis rupturas e de resoluções e como é que isso impacta a relação terapêutica e a aliança terapêutica ao longo das sessões. E pronto. E basicamente esse é o grosso da minha investigação. E aquilo que eu... pronto, e a história que eu vou contar, ou os momentos que eu vou contar a seguir, passam-se relativos a este estudo, ao meu segundo estudo de revisão sistemática. Portanto, relativamente ao primeiro estudo, como eu disse, a questão está mais encaminhada, a parte da escala até está encerrada, tirando o artigo. A outra parte, ainda vamos analisar os dados, no entanto, o grosso, que era recolher a informação, isso já está feito, portanto agora é analisá-la. Agora, relativa à revisão sistemática, que é algo que à partida eu vou investir este ano, o que acontece é que, geralmente, para nós termos melhores hipóteses de sermos aceitos para publicação, quando nós fazemos uma revisão sistemática, para isso é necessário ou é melhor nós elaborarmos o procedimento que nós vamos utilizar para fazer a revisão sistemática, isso é o protocolo de revisão sistemática, e registar esse protocolo. Existem sites internacionais para realizar esse registro. E foi isso que eu fiz. Portanto, eu elaborei um primeiro protocolo de revisão sistemática, coisa aparentemente parecia estar a correr muito bem. Eu registrei, criei o meu login, criei o meu registro nessa plataforma internacional, coloquei lá o protocolo para registro, portanto, para ser analisado e para ser registado. As pessoas responsáveis por esse site diziam logo de antemão que não iam dar uma resposta, não iam dar um feedback por e-mail, portanto, que devido às questões de Covid e processo de trabalho, ou aceitariam ou não, e portanto não iriam dar feedback. O que isto significa é, se vocês forem aceitos, tudo corre muito bem. Se o protocolo for rejeitado, vocês não recebem um e-mail a dizer porque é que, ou quais é que foram as áreas que não estavam corretas ou não davam de acordo com os critérios do site para registro. E isso faz toda a diferença, porque quando uma pessoa recebe feedback de aspectos que não estão adequados, pelo menos eu já sei que foi naquelas áreas que eu cometi um erro e que, ao melhorar, posso aumentar as probabilidades de uma nova submissão ser bem sucedido. Pronto, mas eles não dão esse feedback. Então eu coloquei coloquei lá o protocolo para apreciação, e durante o tempo
que no site diria que levava para a avaliação, eu esperei, portanto, acho que eram 60 dias, significa 2 meses, mais ou menos. Eu todos os dias ia lá ver se havia mudanças, até que houve um dia em que eu fiz o meu login e, de facto, reparei numa mudança. Reparei que o meu protocolo tinha sido rejeitado. Agora, isto não é uma coisa invulgar. No doutoramento, todas as pessoas vão ter rejeições. Isto até, alguns orientadores até brincam com isto, ou até avisam logo a pessoa, pá, é normal, quem não é rejeitado não está, obviamente, não está a fazer a coisa, portanto, normal é todos serem rejeitados, ou haver rejeições e depois, obviamente, as pessoas conseguirem. E sim, o meu protocolo foi rejeitado. Qual é que foi a questão? Exatamente por eu não saber por que raio é que o protocolo tinha sido rejeitado. Então, o que é que aconteceu? Quando eu vi aquilo, não é? Dentro de mim, o meu primeiro instinto foi zanga para com as pessoas responsáveis pela plataforma, não é? Zangar-me com os gajos, não é? E depois, ainda por cima, por não darem feedback, não é? Zangar, fiquei zangado. E depois bateu a incerteza e eu comecei a questionar-me a mim próprio. E comecei a entrar nesta espiral de isso fui eu que fiz bosta. Provavelmente pode ter acontecido. E houve coisas onde eu possa ter feito asneira. E porquê é que isto é tão consumidor? Porque eu não tenho certeza de nada. Como não houve feedback, eu não sei. E esta questão pairou sempre para cima de mim. E eu pensei, a dada altura, que ela pudesse estar melhor resolvida, mas o que é um facto é que, desde esse momento, toda a minha viagem de doutoramento não tem sido pacífica. Parece que cada vez que eu faço agora qualquer coisa para doutoramento, eu faço com uma nuvem negra sobre mim e muito na onda da incerteza. De será que eu consigo, será que eu sou bom o suficiente para fazer isto? Tudo. Portanto, existem duas razões pelas quais eu ainda não consegui totalmente fechar o artigo. Primeira, porque depende de uma escrita científica ao qual eu tenho que aprender a fazer, porque eu nunca publiquei um artigo científico na minha vida e é agora que eu estou a aprender e, obviamente, tenho que corrigir várias vezes aquilo que eu faço. Essa é a primeira. E a segunda tem a ver com este facto. Tem a ver com este facto de que abalou a minha confiança e que abalou a minha motivação e que abalou o meu gosto por. Ou seja, todos os dias eu tenho que me levantar e relembrar-me a mim próprio duas coisas: que eu estou no doutoramento porque eu tomei essa decisão, porque eu quis, e eu estou a investigar uma área que eu realmente adoro. E eu todos os dias tenho que me lembrar dessas duas coisas para ter motivação, para ter energia para prosseguir em frente, sabendo que este assunto ainda não está bem resolvido. Eu acho que este assunto só vai ser totalmente ultrapassado quando eu conseguir ter uma submissão bem sucedida. Okay? Eu sinto isso.
E isto tem interferido noutras coisas, até agora menos na prática, porque na prática, na parte profissional, na parte prática, enquanto psicoterapeuta eu não tenho sentido isso, mas senti quando estava a editar o meu capítulo para o livro de hipnose que vai sair para o ano, que eu falei nisso no vídeo anterior, eu senti isso, portanto, eu distorci inclusivamente a informação que vinha no e-mail, no primeiro e-mail, em que eu precisava de corrigir algumas coisas, que eu já assumi logo, rejeição total, quando nada disso. Até teve que ser uma colega minha a abrir-me os olhos para, e eu voltei novamente a fazer isso ainda esta semana com o segundo protocolo, portanto vou voltar a submeter o novo protocolo nesse site, só que eu tinha tido um feedback do meu orientador e eu pensei, já a catastrofizar tudo, pronto, está tudo mal, está tudo mal, está tudo mal, e eu chego na quarta-feira ao ISPA e ele só tem problemas ali com um termo, era só para eu mudar um termo. Que para ele o resto não haveria problema nenhum, seguisse, submetesse aquilo o mais rapidamente possível, para, como ele diz, não é? Para se voltar a ser aceito ou rejeitado novamente, para depois pensarmos o que é que nós haveremos de fazer com aquilo. Mas a verdade é que interferiu nisso. E neste momento é a minha luta, não é? Portanto, as pessoas estão habituadas, quer nas publicações escritas, quer em vídeos, a ouvirem os colegas consigo, grande coisa, grande vitória, sucesso, muito bom, isto não sei o que mais. Pois, mas isso não é a imagem total, especialmente a certos níveis profissionais e académicos. Preciso muita luta, preciso bater com a cabeça nas paredes durante muito. E ninguém fala nos falhanços, ninguém fala nas rejeições, ninguém fala nos fracassos. E eu acho que isso faz parte do processo, eu acho que isso é natural, isso deve ser assumido, e hoje trago aqui a minha história, não é, de doutoramento, pelo menos até aos dias de hoje. Obrigado por estarem desse lado, espero que se encontrem bem e que continuem bem agora com a entrada no inverno e tudo aquilo que é o típico das constipações, gripes e ainda com a questão da Covid por aí. Desejo-vos a todos uns bons dias, fiquem bem e até uma próxima oportunidade.